dá? Tá legal? Não vai dar ficar uma só. Ah, você que seja aqui. É, tem que tentar fazer uma só. Ah, vai uma espaço assim. Cadê o celular? Cadê o outro? Aqui, ó. Mais Um só. Não tá legal? Aquele que dormia, eu vou tirar. Eu vou ficar aqui. Essa. Mas tá legal? Tem um lugar aí, ó. Mas aí, ó, lá. Não me quebra demais, ali, ó. Você pular mais perto. Ele sai da sua frente e fica junto. Vai estar na sua frente? Ele tá. Então abre mais ali, ó. Ele põe Eu vou me apresentar e aí depois eu vou perguntar para vocês mais ou menos para eu saber um pouco de vocês também. Meu nome é Miriam Ribeiro de Lima, eu sou médica e sou médica sanitarista. Depois que eu terminei a escola, eu fiz residência numa coisa que chamava Medicina Social. E depois fiz o curso de Saúde Pública. E fiz o mestrado, doutorado, essas coisas, uma coisa que vocês provavelmente estão começando, ou tem gente que já deve ter bastante contato, que é a epidemiologia, né? E que pensa um pouquinho nessas coisas de diagnóstico. Antigamente pensava na questão do diagnóstico das doenças só infecciosas. E depois, com a mudança no mundo e no Brasil também, do quadro de governança de saúde, começou a ser objeto também dela, aquele problema dela, a questão de todas as doenças. Então eu me formei no fim da década de 70, só para ter que recuperar um pouco isso, vocês entenderem depois do que eu vou falar. E a década de 70, a gente estava no Brasil num momento de ditadura militar ainda, e portanto, com tudo o que a repercussão disto, né, para a sociedade dava para as universidades também, e para as universidades públicas, e tudo que isto, quer dizer, viver numa ditadura, dava também para a população, principalmente para a população pobre. Vocês já devem ter acostumado, né, até no cotidiano de vocês, que quando alguma coisa sobra, só sobra para quem não tem muita condição, né? Os outros se livram bem. Então, na verdade, isto era a questão. Então, na minha época, até por esta demanda da sociedade, alguém que pensasse um pouquinho mais no social ou na sociedade, na medicina ou na enfermagem ou em qualquer das carreiras, ia tentar fazer alguma coisa que tivesse ligado a mudar essa sociedade. Então, em função disso é que eu fui para a medicina social e para saúde pública. Porque isso era uma coisa e continua sendo, eu acho, uma coisa muito importante. Mas eu falei isso só para vocês entenderem de onde eu venho e por que esta opção desde as origens. Aí eu queria entender um pouquinho de vocês para depois a gente começar a conversar. Então assim, ele estava me falando que vocês têm uma diferença aí de tempo que estão na rede, mas que vocês estão já nas várias regiões. Então eu queria, vamos passar pelas várias regiões para a gente ver quanta gente é de quais lugares. Então se eu pegar Sul, por exemplo, quanta gente é da Sul? Todos são da Sudeste. Todo mundo é da Sudeste? Por isso nós estamos aqui. Aí então, isso eu não tinha entendido, porque eu daqui a pouco, meu Deus, que coisa boa eu ter esse conjunto de gente só da Sudeste. Que maravilha! Isso quer dizer, aí eu vou falar a minha
falta de saber do resto ainda. Porque como a gente tinha até o dezembro de 2012 uma coisa muito complicada na prefeitura, quem estava na rede, eu optei por ficar atendendo, já que o mundo estava muito mal, eu falei, a única coisa que eu posso fazer aqui é lidar com o paciente. Então eu fui lá atender e fazer vigilância na unidade, tá? Por opção, porque o resto estava muito complicado. Então eu sabia pouco de como estava acontecendo as outras regiões. Sabia bem da minha, eu estava na UESP, mas das outras não dava para a gente saber. Até porque essa coisa da epidemiologia e da vigilância, ela estava meio em baixa, eu diria. Vamos dizer outra coisa. Então, eu fico feliz de saber que temos tanta gente. O pessoal, os agentes de zoonose da SUV, do Tantan, estavam nos últimos anos em guerra, em função de condições altamente inadequadas de trabalho, de condição de encaminhamento da própria política de saúde e tudo isso. Então, no Butantan, o contato que eu tinha com ele era grande, em função de ter uma relação com a ciência importante, mas o que eu sabia era isso, eles não estavam muito felizes. Mas saber que vocês estão no número desse é uma coisa boa. A Sudeste, vocês sabem, é uma região muito grande, vocês sabem melhor que eu, é a maior região de São Paulo em número de população, é uma região altamente heterogênea, então eu tenho desde a classe média alta, de maneira importante, até um número importante de favelas e condições inadequadas de moradia e de vida, o que dá para a região Sudeste uma característica interessante na nossa área. E ainda faz a articulação com a interface. Isso que eu ia falar. Então, mas até ela é heterogênea até por essa questão, porque ela faz interface com todas as regiões e ela tem a característica um pouquinho de todas as outras. Né? Então ela é a mais complexa, 2.600.000 e alguma coisa de habitantes, e consegue ter uma heterogeneidade muito grande. Bom, aí, eu vou recuperar então, já deu para vocês saberem o tempo que vocês estão trabalhando na prefeitura, varia mais ou menos de 5 a 10 anos. 3 a 10, 4, 5 a 10 anos. De 4 a 10. De 4 a 10, bastante tempo. Então, o que já deu para sentir o que é esse espaço, né? Recuperando um pouco daquela época que eu me formei, a gente estava nesse movimento por uma modificação no sistema de saúde. O que era o sistema de saúde? Ele já deve ter falado para vocês antes. A gente tinha no Brasil um espaço que, na verdade, dava assistência médica individual, basicamente para as pessoas que tinham aquilo que a gente chamava de NAMPs na época, e que era herança, era filho veio dos IAPs. Os IAPs, só para dar um exemplo bem de vocês aqui, para ficar bem, e eu estava falando com o motorista agora quando eu estava vindo, tinham vários IAPs diferenciados também, tá? Então eu tinha desde o IAPB, que era dos bancários, e que tinha muito poder, era muito forte, e porque ele era ligado à categoria dos bancários, que era uma categoria como até hoje está um pouco menos, um pouco menos, mas ainda, em comparação com todos nós outros trabalhadores, ainda é forte, não? Era uma categoria muito forte, e em função disso, o seu Instituto de Aposentadoria e Pensão e Assistência à Saúde era um instituto bom. Isto era, o que queria dizer naquela época ser um instituto bom? Tinha uma assistência médica de qualidade, tinha todas as condições adequadas, e tanto isso era verdade, eu vou lembrar uma coisa para vocês que vocês vão perceber até hoje, que a gente vai ter ainda hoje um plano de saúde que é ligado aos bancários, ao Banespa fundamentalmente, e que dá uma assistência médica para quem é funcionário do banco, de boa qualidade. Por quê? Porque na época em que passou do IAPB para o INAMPs, os bancários não quiseram ficar só com o INAMPs. Então eles mantiveram para eles uma
assistência médica ligada ao sindicato deles, tá? De outro lado, você tinha também um IAP, que era dos comerciários, que era mais fraquinho. E aí, o dos comerciários, a assistência era muito ruim, a aposentadoria muito tudo ruim. Por quê? Porque era mais fraco, como até hoje é. Né? Se for pegar todos os comerciários que trabalham nas lojas, nas coisas que tem, que movimento que eles fazem? Nenhum, porque eles não têm organização forte de categoria. Então, os IAPPs, cada um deles eram ligados a categorias. E aqui perto de vocês, é isso que eu falei que, para não esquecer jamais dessa história, tem o Hospital do Ipiranga. O Hospital do Ipiranga era ligado, cada um deles tinha um hospital, tinha tudo, tá? Próprio. E o Hospital do Ipiranga era ligado ao IAPTEC, que era o Instituto de Aposentadoria e Pensões e Assistência Médica dos trabalhadores do transporte coletivo. Então, por exemplo, quem era ligado à CMTC, na cidade de São Paulo, que era uma empresa pública, né, do município de São Paulo, da prefeitura do município de São Paulo, tinha direito ao IAPTEC. E aí, por que eu lembrei quando vinha vindo? Porque meu pai era gerente do IAPTEC e tinha direito ao IAPTEC. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tinha assistência, né, quando estava com, por exemplo, estava com alguma coisa de urgência, de febre, de não sei o quê, ia a ambulância com o médico em casa. Tá? Isso era assim, para todo mundo, para o motorista da CMTC, para o gerente, para todo mundo. E o meu pediatra era aqui do IAPTEC, que minha mãe me trazia aqui no hospital. Tá? Então, só para ter uma ideia de como que era o antes. Aí, teve toda uma luta, né, da sociedade para unificar. Por que isso? Porque, na verdade, quem não era trabalhador registrado não tinha nada. E dependia fundamentalmente das santas casas ou dos hospitais universitários que davam assistência aos, o que a gente chamava na época, indigentes. Quem não tinha direito a nada. Tá? Parecido com o que é hoje nos Estados Unidos, quem não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Aquele país maravilhoso, tem a maior economia do mundo e tem uma percentagem altíssima, milhões de pessoas que não têm direito a nada. Que se por acaso ficar doente, vai morrer. Porque não é internado, tá? Na verdade, lá você só tem direito, eu estou fazendo os cruzamentos só para a gente ir pensando, só tem direito ou o idoso ou a pessoa que provou que é indigente mesmo, tá? Então, essa é uma questão complicadíssima. A maior parte da população americana, que é classe média, não é? E que não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, morre na Rua da Amargura. Isto é uma questão de um quadro que a gente tinha antes da Constituição, antes do INAMPS ainda. Aí, teve toda essa luta para a unificação e para a ampliação da assistência individual. Ainda não chegamos naquilo que eu vou falar da saúde pública, que estava paralelo, tá? E o que acontecia? Esta luta, na verdade, tinha do lado os trabalhadores que tinham direito a alguma coisa. Bom, no governo que era democrático nessa época, né, vamos lembrar que a ditadura veio depois, tudo caminhava para fazer uma modificação no sistema de saúde. Bom, mas não deu para caminhar para isso. Aí, em 64, vem a ditadura. Por que não deu para caminhar? Porque tinham propostas variadas e a população não tinha uma coisa homogênea. Quem não tinha nada queria alguma coisa, e quem tinha alguma coisa não queria perder aquilo que tinha. Tá? Então não unificava no governo democrático. Aí caiu o Jango, entrou a ditadura, em 67, com a ditadura militar, e portanto, fiquem todos quietos, ninguém vai dar palpite, porque aqui quem tem que decidir é o aparelho do Estado, é unificado. E por que é unificado? É unificado porque o Estado ditatorial precisava de um apoio da população. Mas, de outro lado, também não queria ficar gastando muito dinheiro. Então, o que deu para fazer? Aquilo que a gente conheceu como a articulação de todos os IAPs, formando o INAMPS, formando o Instituto Nacional de Assistência e Previdência Social, onde estava a questão da assistência médica, tá? Também a previdência, tá? E para quê? Para
todas as pessoas trabalhadoras, tá? Ampliando. Tivesse registro em carteira de qualquer coisa, não precisava ser de comerciário ou do transporte coletivo. Tivesse registro em carteira, podia ser a pessoa que trabalhava na minha casa, ia ter direito, tá? E aí, o que aconteceu nessa unificação? Para alguns, melhorou muito, para a maior parte da população, né? Por quê? Não tinha nada, ficou tendo alguma coisa. Para aquele que tinha alguma coisa melhor, piorou. Porque, na verdade, ele perdeu o que tinha, tá? Lembra que eu falei que ia ambulância na minha casa, que tinha tranquilo? Então, piorou um pouco. Bom, a população continuou descontente, mas não tinha como falar, porque estávamos na ditadura. 60 e pouco vai, até a década de 70. 70 já estamos com um tempo grande de ditadura e a população começa a querer falar de novo. E aí, basicamente, tem alguns movimentos que se articulam para começar a querer falar. O movimento sindical, das várias categorias, principalmente os metalúrgicos, né, que todo mundo ouviu falar. Nosso ex-presidente era de lá, então ficou famoso. Mesmo para quem é novinho, estou vendo uma opção de gente, a questão dos metalúrgicos foi famosa porque falava, ó, o presidente veio de lá. Então, mas nessa época era só presidente do sindicato do metalúrgico de São Bernardo do Campo. Ao lado disso tinha, no Brasil inteiro, uma coisa que a gente chamava de movimento da caristia, que era um movimento ligado à pastoral da igreja e que tinha toda a relação, isso daí é tudo meio fácil eu falar porque eu vivenciei já isso, eu estava lá vivendo, então é da idade também, viu? Não é de sapiência nenhuma, é só do estar vivendo e portanto, ser mais fácil, né? Mais fácil a prática. Vivenciar. Aí você não esquece, porque você viveu. Teve uma época que eu falava para os alunos, ó, quando eu dava muita aula, eu falava assim, ó, até aqui foi o que eu estudei, daqui para cá é o que eu vivi. Bom, aí o que acontece? Nesse período, o movimento da caristia começou a ser muito forte. Né? A Igreja Católica, ela tinha Dom Paulo Arnes, que acho que todo mundo já ouviu falar, né? E que era uma liderança muito importante, mesmo para quem não era católico. A tal ponto que todos os bairros do Brasil inteiro, né, e aqui em São Paulo muito mais, porque ele era daqui, tinham organizações da população, né, ligadas a esse movimento pastoral que discutia a questão do que a gente chamava de caristia. E que era da falta de várias coisas. Da falta da habitação, da falta da comida, da falta do ensino, da falta da assistência à saúde. E nesse momento começa a se discutir de uma maneira mais organizada esta questão da falta da saúde. E aí já ampliando para uma coisa que eu vou voltar um pouco e depois nós vamos colar de novo aí, colando com a questão da saúde pública. Por quê? Ao lado desse tempo que eu estou falando, que a atenção individual estava por conta desta questão das Santas Casas primeiro, depois do INAMP, tá? E ainda mantendo de alguma forma muita gente sem atenção médica individual ou atenção à saúde individual, eu tinha a saúde pública ligada ao Ministério da Saúde, diferente da Previdência Social, que era atenção individual. Então você percebe isso que a gente fala hoje corriqueiramente, que a gente quer junto, né, vigilância e assistência individual. Naquele tempo não só era separada, como eu tinha órgãos do Ministério, órgãos do Estado e nos municípios separadamente também, quem fazia uma coisa e quem fazia outra. E portanto elas não se ligavam em nenhum momento. Tá? Então quem fazia saúde pública, isto é, cuidava das doenças infecciosas, das endemias, da vacinação, de tudo isso, era o Ministério da Saúde e que sempre teve pouco dinheiro. Porque, na verdade, ninguém estava muito preocupado se quando é que teve importância histórica a questão da saúde pública. Lá na passagem do século retrasado, o passado, isso é 1900 e não sei quanto, 1800 e não sei quanto, para 1900, por quê? Porque nesse momento eu tenho imigrantes chegando no Brasil. E como eu tenho imigrante, o que acontece? Os portos são os lugares que recebem esse imigrante. Se esses imigrantes chegarem com doença, e eles vinham, na verdade, caçar emprego, não é? O imigrante que vem de Portugal, nesse momento, da Itália, da Alemanha, nesse momento, ele veio
para as fazendas, aqui trabalhar nas fazendas. E ele chegava no porto e ele vinha porque ele era pobre lá, ele estava buscando uma oportunidade. Então, ele podia trazer doença. Então, era uma questão de política de Estado econômica, não de saúde. Ninguém estava muito preocupado se o seu João ia morrer no porto. Mas o Estado brasileiro estava muito preocupado de que o seu João não passasse para ninguém aquilo que ele tivesse trazido. Tá? A gente vê isso ainda hoje em vários filmes, os imigrantes que estão indo na Europa, não é? Os que estão chegando da África, da Índia, de não sei o quê. A história se repete de outro jeito em outros lugares. Então, nesse momento, eu tenho encaminhamentos do Ministério da Saúde com políticas de saúde mais amarradas, tipo a vacinação antivariólica, uma série de coisas, mas não por causa das pessoas, porque a questão da política econômica era importante a tal ponto que o Estado precisava tomar medidas para proteger a entrada de pessoas, porque ele precisava dessas pessoas. E depois, um outro momento em que eu tenho a questão da indústria se formando, por exemplo, no estado de São Paulo, na década de 20 e 30, não é? Como eu tenho uma musiquinha que vai de fundo, vocês vão deixar. Bom, como eu tenho isto importante, o que acontece? O Estado brasileiro, de novo, tem que organizar políticas para que os trabalhadores tenham condições adequadas de trabalho e produzam, não é? Então, neste momento, a saúde pública também se articula com a atenção individual que pode ser dada para que os trabalhadores sejam produtivos. Então, a história da saúde pública no Brasil, ela, ao longo do século passado, ela vem permeada, a gente vai poder contar a história, vai ter vários livros interessantes aí, depois para quem quiser dar umas olhadinhas, mas ela vem permeada de pontuações políticas, onde o Estado colocava alguma coisa para a sociedade, mas em cada momento a gente for aprofundar, a gente vai ver que a razão fundamental era econômica, não era a de eu querer efetivamente que a população tivesse uma condição de saúde melhor, tá? Então isso vai permeando e sempre, até a década de 70 e depois em 80, né, porque só foi no fim de 80 que mudou a Constituição, sempre a saúde pública sendo um ministério que tinha menos dinheiro, porque não era importante, né? Eu só deixo pouco dinheiro para aquilo que não é minha prioridade, concorda? Ao lado disso, aquele outro ministério que a gente falava, que carreava a medicina privada e a aposentadoria, sempre tendo muito dinheiro. Só para falar uma coisinha que vocês também não esquecerem, esta questão da previdência social e que carrega junto a atenção médica individual, ela desde as origens lá no começo do século, quando foi a industrialização, tá? Com Getúlio Vargas, que foi a primeira organização do Estado brasileiro para ter uma atenção médica individual, porque antes não tinha nada, tá? Os IAPs nasceram aí, com Getúlio, porque antes, na verdade, quem tinha dinheiro pagava, quem não tinha dinheiro era indigente, que eu falei, era para Santas Casas, para as universidades e tudo isso, e quem não tinha nada de nada, ia para quê? Os curandeiros, para os chás que as avós da gente, as bisavós de vocês, a avó minha, ensinou, não é? Então, assim, era assim que a população se virava, tá? Com Getúlio Vargas nasce também a primeira política de Estado para a atenção individual das pessoas. E também por uma necessidade econômica. Era a questão da industrialização, tá? Então, esta questão vem nascendo pelas questões econômicas sempre, mas paralela sempre, e esta daqui do individual sempre com muito dinheiro e a outra com nenhum dinheiro. Ao lado desta questão, você tem a importante colocação de que esta que tem muito dinheiro, teoricamente, desde as origens, ela era para ser tripartite, isto é, ela era para ter uma parte do trabalhador, uma parte da empresa onde ele trabalha e uma parte do Estado brasileiro. Nós estamos vivendo, de novo, um momento de regulamentar a legislação
da percentagem de dinheiro que o governo federal tem que repassar para o SUS, não é? Então vocês vão ver que isso é uma questão histórica. Por quê? Nesse tripartite que nasce para o individual lá na década de 30, 20 a 30, eu estou falando 20 a 30 porque foram nascendo assim mesmo. Os IAPs eles foram nascendo separadamente ao longo do 20 até 30, tá? O que acontece? O trabalhador sempre foi descontado, porque era descontado na folha de pagamento, não tem jeito de o trabalhador falar, ó, esse mês não, tá? Porque eu tô duro, então só o mês que vem. Então não tem jeito. O trabalhador brasileiro sempre foi descontado. O empresário, o dono da empresa, o dono do comércio, o cara que contratava esse trabalhador, o que ele fazia? Dá para vocês pensarem junto comigo? Ele também tinha que pagar. O que ele fazia quando ele pagava? Não depositava lá. Ele depositava. E o que ele fazia com o custo? Isso era custo, né? Para a empresa dele, não era? E o que ele fazia com o custo dele? Passava para a mercadoria, certo? Porque ele não é bobo e nem nada, não é? Então ele repassava para a mercadoria. E quem compra a mercadoria mesmo? O trabalhador, todos nós, não é? Portanto, o trabalhador pagava na folha de pagamento e pagava nas mercadorias, certo? E o governo brasileiro? Nada. Não pagou, nunca. Então a dívida que o governo brasileiro acumulou ao longo do século passado até a Constituição foi total. Nunca teve repasse do governo brasileiro para esse fundo tripartite. Tá? Bom, isso só já dava um dinheirama. Vocês não vão lembrar, né? A maior parte de vocês. Porém, com certeza, né, o pai da maior parte de vocês lembrará que quase chegando na década de 70, 80 para 90, teve toda uma colocação do Estado brasileiro que o fundo de aposentadorias estava falindo. Porque, afinal de contas, não tinha como pagar os trabalhadores, precisávamos mudar o jeito de organizar a aposentadoria, porque não tinha como pagar essa aposentadoria para os trabalhadores. E a argumentação para isso era de que não foi feito um trabalho, dinheiro para esse dinheiro desse fundo, os trabalhadores foram aumentando e foram ficando mais velhos e foram durando mais do que estavam pensando que ele ia durar, e depois o que acontecia? Ia ter que pagar e não ia ter dinheiro. Então precisava ter uma reforma da aposentadoria, da Previdência Social, certo? Vamos lembrar uma coisa. Primeiro, esse dinheiro maravilhoso que foi gasto, que foi depositado aí, foi depositado, como eu já disse, pelos trabalhadores e pela sociedade que comprava as coisas, né? Porque os empresários e os empregadores sempre se repassaram, nunca pelo Estado brasileiro, e, portanto, tínhamos essa dívida do Estado brasileiro que alguém teria que ter pago, não? E que ficou na conta do Santo Abreu. A outra coisa é que este dinheiro maravilhoso, como ele era muito, governo, quando vê muito dinheiro, acha que pode gastar com outras coisas maravilhosas que ele tem como prioridade daquele momento. Aí depende do governo, pode ter prioridades as mais variadas, não é? Depende do que o governo for. Provavelmente o Jango Goulart foi deposto porque ele tinha outras prioridades que algumas facções desse país varonil não gostou muito, né? Porém, normalmente os nossos governos brasileiros têm prioridades que casam muito com as dos empresários também, não é? E parte importante desse dinheiro foi gasta em coisa que vocês ouvem falar até hoje. Por exemplo, Transamazônica, aquele mausoléu que quase ninguém usa, mas que gastou uma fortuna. E foi gasto com que dinheiro? Com esse dinheiro maravilhoso que era do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores. Bom, também para não esquecer, e isso aí eu acho que é até para saber como aconteceu, porque coisas se repetem ou acontecem hoje com alguma parecência do antigamente. Então, para a gente conseguir analisar criticamente as coisas do hoje. Uma coisa interessante também que aconteceu é que para essa assistência médica individual que eu falei, que foi ampliada, né, muito mais gente entrou, que antes não tinha direito,
o Estado brasileiro precisava ampliar os serviços, concorda? Isso ainda no INAMPS, tá? Eu ainda não cheguei no SUS. Então, ainda no INAMPS, o Estado brasileiro precisava ter serviços. Podia ter duas opções, mas nós estávamos na ditadura, lembra? Uma opção é ele construir, como foi construído pelos IAPs, serviços próprios. A outra coisa que os IAPs já tinham começado a fazer também era ampliar esses serviços com medicinas de grupo. Os IAPs, já neste momento, algumas coisas tinham sido terceirizadas, qualquer relação ou qualquer semelhança não é mera coincidência, não é? E o que acontecia? Tinha sido terceirizada pelos IAPs porque eles tinham uma coisa que acontecia anteriormente com os sindicatos e com os metalúrgicos de forma geral. Os metalúrgicos era uma camada de trabalhadores de nível médio altamente especializada. O país, nesse momento, década de 50, 60, na questão da industrialização, ele estava numa ponta de industrialização de caminhar para industrialização de ponta, diferente do que foi a década de 30. Tá? Então, por isso nós começamos a fabricar automóveis, não sei o que mais, né? Que era este operariado altamente especializado e diferenciado do ABCD, tá? E por isso eles tinham força também. Este operariado, se tinha força e tudo isso, não queria uma assistência médica normal. Ele queria uma assistência médica de qualidade. E as empresas também não queriam aquilo que o Estado brasileiro ia dar com o INAMPS, porque não ia ter controle sobre o seu trabalhador. Isto é, quando o trabalhador fosse para uma assistência médica do INAMPS, por exemplo, nesse tempo, ninguém ia poder jurar quando o médico atendesse e desse um atestado que, de fato, o trabalhador não pudesse trabalhar. E a empresa queria ter certeza que o trabalhador dela só ia deixar de trabalhar quando, de fato, precisasse não trabalhar. E, portanto, as empresas já na década de 60, tá? Antes, portanto, de 70, começaram a fazer, elas negociaram com o governo brasileiro, a partir de 64, a questão de, em vez dos trabalhadores dela terem direito ao INAMPS, aquela parte que elas iam ter que repassar para o fundo, elas não o repassariam, e ao lado disso, elas criariam convênios para a atenção médica dos seus trabalhadores. E foi aí que nasceram os primeiros contratos de convênios para assistência a parcelas de população de forma diferenciada. E é daí também que nascem, no Brasil, as primeiras medicinas de grupo, que antes não existiam. Tá? E aí, as medicinas de grupo pegaram esse quinhão, que eram de trabalhadores especializados. Mas é óbvio que é um grupo que vai também, enquanto espaço empresarial, querendo crescer. E aí os médicos que estavam se formando nessa época, 70 para frente, começaram a achar... O que começa a acontecer? Eu falo uma opção de coisa ao mesmo tempo, que se qualquer um quiser gritar na hora, fazer qualquer coisa, por favor, é que eu estou tentando fazer coisa para dar umas ligas, tá? Como a gente não está escrevendo. Os médicos, até esse momento, década de 50, 60, o conhecimento que eles aprendiam na faculdade e a forma de fazer medicina era uma coisa mais simples, isto é, mais simples e ao mesmo tempo a gente brinca hoje falando que é mais complexa. Por quê? Eu tinha efetivamente coisa que eu não tenho hoje, viu? E eu vou ser uma crítica aqui, vou falar claramente disso, de médico geral. Quando eu falo que a tal da saúde da família é atenção médica geral, eu estou brincando, porque eu não tenho isso. Na verdade, naquela época anterior eu tinha esse médico que saía das faculdades, primeiro que tinha muito pouca faculdade e, portanto, menos faculdades ruins. A maior parte das faculdades eram poucas e boas. Hoje eu tenho muitas e a maior parte muito ruim. O que é trágico. Então a briga de falar não vem cubano, não vem, vai ficar até piada.
que a maior parte que se forma aqui não consegue passar num exame, né, quando se forma. Então eu fico brigando com o cubano, com o argentino, com não sei quem que vem de lá, porém, os que estão aqui e que não passam também, aí eu deixo fazer o que for e ser médico de família. O pior é isso. Bom, mas tudo bem, vamos voltar à vaca fria. Esse médico anterior, tá? Ele efetivamente tinha uma formação geral. Isto é, ele saía do 6º ano da faculdade e fazia 2 anos de residência em qualquer lugar. E quando ele saía de lá, ele, pelos 6 anos de faculdade, sabia. Eu estou falando isso porque é sério, eu peguei gente na minha escola que a minha geração já não é assim, mas a anterior era, e as outras melhor ainda, que sabia operar, que era um médico geral, clínico, de mão cheia, e sabia atender a obstetrícia, fazer o parto. Quando chegou na década de 70, já começou a especializar. A gente brinca falando que a gente já era especialista ao longo do curso, tá? Então eu já não me formava um médico geral. Muito melhor do que os atuais, tá? Que aí já tira de conversa. Mas, naquela época era muito melhor. Então, esse médico geral, ele atendia um paciente, era de fato mais médico de família, porque ele atendia uma população X, ia na casa, de forma, quando eu falo que aqui o Hospital do Ipiranga ia lá na minha casa, não, que eu morava em Santo Amaro, não tinha nada a ver, né? Então era uma coisa diferente. Então esse médico ia com estetoscópio, examinava, fazia, e conseguia ter um diagnóstico, porque o instrumento da clínica era efetivamente ensinado e aprendido de forma diferente. Então, com o desenrolar da prática médica e do ensino também, eu estou falando da prática médica porque, na verdade, para as outras profissões é meio decorrência, tá? Para a enfermagem e para as coisas que são ligadas à medicina. É meio decorrência disso. Quer dizer, aconteceu na medicina, acontece nas outras por decorrência, tá? Eu vou usar um termo que não é correto, que é assim, a descoberta, mas não é descoberta, ninguém descobre alguma coisa a troco de banana. É assim, as descobertas científicas do uso de equipamentos e tudo, ela vem no interesse de uma sociedade, que não é só Brasil, é sociedade internacional, onde a questão da indústria de equipamentos começa a crescer também. Então, universidades ganham dinheiro para fazer pesquisa, minha gente. Então, ninguém faz pesquisa de alhos ou bugalhos a troco de banana. Determinadas pesquisas são interessantes e entra dinheiro da indústria, do Estado, e outras pesquisas não são interessantes e, portanto, não entra dinheiro. Tá? Então, a gente precisa entender isso para a gente... O conhecimento não é médico, é de qualquer área. Não é neutro. Ele sofre influências para aquilo que se conhece, que se vai aprender fazendo pesquisa e, portanto, ditando conhecimento, daquilo que é interesse social, da sociedade, tá? E da política social, portanto, em determinado momento histórico, tá? Então, nesse sentido, a indústria de equipamentos começa a crescer. E o médico, que se formou aí na década de 60, de 70, começa a já não poder fazer diagnóstico sozinho com o estetoscópio no pescoço. Ele precisa de exames, ele precisa de outros equipamentos, ele precisa de outras coisas. E aí, isso começa a custar dinheiro. Então, eu não consigo montar um consultório meu e ter toda essa coisa e conseguir bancar isso. Então, o que acontece nesse momento? O médico começa a se unir com outros profissionais e formar uma clínica para que juntos eles consigam bancar o que precisa para ir ter os equipamentos, como fazer exame, ter não sei o quê. Isto é um nascimento já de uma coisa que a gente vai chamar de conglomerado médico e que começa a ganhar fôlego para criar uma empresa, uma clínica, uma medicina de grupo que vai vender planos de saúde para pessoas. E aí, nesse momento, bom, mas aí ninguém consegue também fazer isso sem ter um hospital, não é? Tá. Aí o Estado brasileiro, que é muito legal, não é? Pega um dinheiro que é do FAS, do Fundo de Assistência Social Federal também, que é dos trabalhadores, Fundo de Assistência Social da população, e empresta, assim, a juros de irmão,
Parente. Alguém tem um irmão? É que irmão não é um bom exemplo. não é. Tem uma corda de assim, pai bonzinho. O empréstimo de pai para filho, tá? De pai bonzinho para filho, legal, para os empresários da medicina, para aquelas pessoas que ainda não eram empresários, mas que estavam nascendo no mercado empresarial médico, para que eles construíssem hospitais e fizessem. Aí o Estado brasileiro já amarrava a questão de dar esse empréstimo para eles, tá? A tempo perdido e a juros nada, e já amarra um convênio para atenção do INAMPS. Certo? Então eu crio efetivamente um espaço empresarial. E aí o que acontece? Aí vários, São Paulo é cheio dos espaços desses, que foram construídos com o nosso rico dinheirinho, que hoje são o que a gente na medicina e quem faz fiscalização. Eu tenho um vínculo meio maluco, que eu sou médica fiscal também. Agora eu estou em licença, que eu estou só na prefeitura, com os 2 vínculos, mas eu sou médica da prefeitura e médica fiscal do CREMESP, né? E a gente tem uma brincadeira, quando a gente vai fazer vistoria desses hospitalecos, assim, a gente brinca falando que é hospital meio de boca de esquina, né? E isto, a maior parte deles foram hospitais privados, construídos desse jeito e dados de presente, tá? E aí, isso é a coisa mais legal, né? Você... Boa tarde. Desculpa acompanhar. Aí o que acontece? Você tem, ao mesmo tempo, empréstimo, constrói o seu hospital e você tem clientela cativa. O que é isto? Fazendo um paralelo com os outros setores econômicos. Me dão um restaurante e, ao mesmo tempo, me dão clientela que vai almoçar e jantar todo dia. Não é legal? Aí eu brincava, sempre brinquei na minha vida, falando que só no Brasil o empresariado ganha coisa assim de pai para filho o tempo inteiro, tá? Então, essa parte da medicina de grupo nasce no Brasil nesta década deste jeito. Conclusão, a população brasileira, neste período até a década de 70 e 80, ela tem o INAMP servindo desta forma, tá? Tem os hospitais antigos, tipo Ipiranga, tipo Heliópolis, tipo Brigadeiro, né? Que eram todos IAPs, tá? Que vieram todos para o INAMP e, ao mesmo tempo, a população mantém esse tipo de assistência com a medicina privada também. Portanto, a qualidade de assistência individual da população não melhorou. Eu só ampliei. Efetivamente, a gente tem que falar que nesse momento ampliou. Todos os trabalhadores registrados começaram a ter direito. Então, uma parte da população grande ficou contente, porque ela não tinha nada, começou a ter alguma coisa. E ela não tinha parâmetro para falar, isso não é bom, porque ela não tinha nada. Então, qualquer coisa que dê é bom. Uma outra parte estava descontente, tá? Porque tinha coisa melhor, perdeu. E uma outra parte continuava sem nada, que era aquele sem registro. A saúde pública continuava, como eu falei, capenga, porque era escanteada e só era pega na hora que tinha necessidade. Então, toda a década de 70 e 80, esses movimentos que eu falei começaram a se organizar. É óbvio que essas organizações todas, elas tinham um foco muito maior. Era a democratização do país e as necessidades todas que eu falei, tá? De salários, de alimentação, de habitação, de não sei, junto. Portanto, elas ganharam força. Então, na década de 80, a gente começou a ter na saúde um espaço muito forte. E o próprio regime ditatorial foi obrigado a ir modificando um pouco esse sistema. Como modificando? Fazendo com que, pelo menos, os municípios nessa época eram só responsáveis pela assistência de urgência e emergência. Eram responsáveis pelos pronto-socorros. E tinham, aqui em São Paulo, os maiores, aqui em São Paulo é um exemplo, poucos postos do que a gente chamava de assistência de rotina a grávidas e a criança. O Estado era responsável por toda a parte de saúde pública, nisto que a gente chamava de centros de saúde, que ia do 1 ao 4, 5, tá? Que era o 4, 5 era o que a gente chamava, assim, do postinho, o posto só quase de vacinação. E o CS1 era aquele que até hoje eu tenho, por exemplo, CS1 de Vila Mariana, CS1 Santo Amaro, que viraram
unidades de especialidades hoje, tá? Existem aí. Os outros todos passaram para o município, tá? Nesse processo do SUS. Mas, então, o Estado, nessa época, era responsável só pela saúde pública. E o que a gente fazia no Estado? A gente fazia atenção às grávidas, às crianças, né? Então, puericultura, atenção à gravidez, ao pré-natal. E a gente fazia toda a atenção ao tuberculose, à hanseníase, à dermatologia sanitária, né? E cuidava das questões de vacinação e de epidemias. Isso era o que o Estado fazia, tá? Bom, e quem fazia a atenção médica individual? O nível federal, distribuído nos vários lugares, tá? Então, deu um quadro do que era antes. Estávamos descontentes e lutamos, e aí, nesse momento, o Estado brasileiro resolveu obedecer uma primeira reivindicação, que era uma primeira integração desses 3 espaços. Porque a gente fala duplicação, né? Porque o mesmo cara ia no posto de saúde do município, ia no estado e ia fazer o atendimento individual. E essas pessoas não se cruzavam. Então eu duplicava coisas, gastava muito mais dinheiro. Então as primeiras reivindicações vêm nesse sentido. Então as primeiras propostas vêm do PAIS, que era a questão de eu começar a integrar. Eu vou dar o exemplo mais vivenciado aqui em São Paulo, porque era, quer dizer, pelo menos isso teoricamente deve ter ocorrido no resto do país. Não é? É que a gente, na verdade, sempre foi, durante muito tempo, quase a locomotiva que estava na frente na saúde dos outros estados. Hoje não é mais. Eu brinco falando que os 8 anos, e não estou falando de política quando falar isso, viu? Estou falando de gestões efetivas na saúde. Os 8 anos Maluf Pita, os 8 anos Serra Kassab, acabaram com o sistema de saúde de São Paulo. Eu brinco falando que esses últimos 8 desestruturou o aparelho do Estado. Pior do que quando a gente pegou isto lá na década de 70, 80 que eu estou falando. Então isso é uma coisa seríssima. Então, quando a gente vê antes, São Paulo era de fato que levava as propostas. Então em São Paulo a gente começou a fazer por região. Então aqui nesta região deve ter tido uma coisa parecida do que teve lá na Oeste, onde a gente reuniu e formou efetivamente uma coisa legal, organizada pelo Estado, tá? Com representação de gente do INAMPES, representação da Secretaria de Estado de Saúde e representação do município na região. E aí a gente fazia uma comissão que trabalhava assistência à saúde da região. Então nesse espaço, não que a gente já estivesse fazendo alguma coisa diferente, muito da nossa prática ainda era a prática antiga, desvinculada, mas a gente já estava começando a pensar junto. Isso foi início da década de 80. Então isto é Programa Integrado de Saúde, tá? Que chamava isso no Ministério. Então isso é efetivamente o primeiro passo para aquilo que depois foi o grande chute para a gente lutar pelo SUS. A gente começou a integrar, óbvio que mais gente se unia, e tinha gente que pensava avançar esse sistema tanto no nível federal, como no estado, como nos municípios. Então esse pensar junto maior é que deu fôlego para ir se estruturando e conseguir. Eu precisava de uma água, pelo amor de Deus, senão daqui a pouco eu não vou conseguir falar. Qualquer água. Regina, se apresenta. Oi. Chama a Santinho, por favor. Eu não sei se estou falando muito coisa, também não sabia muito o que vocês queriam. Então, eu estou meio recuperando a história, né? Um monte de coisa que não saiu aí, um monte de coisa que É um prazer muito grande recebê-la, principalmente sabendo que está nesse grupo tão seleto aqui. Prazer meu vir aqui, com certeza. E o Satico, se apresenta para... A Satico, eu acho Já que conheço de vista, eu acho. Acho que não. Um cafezinho? Pode ser. Quer um cafezinho? O Satico, se apresenta, por favor. Desculpa chegar Doutor, atrasada. cafezinho? Ai, queria. Qualquer coisa que seja. Não vai se apresentar, não? Satico. Você, eu venho aqui para ficar de costas. Para quem não me conhece, sou a Satico.
uma boa parte das pessoas que a gente já se viu. Eu estou aqui no RH Desenvolvimento, Miriam, há pouco tempo, mas estamos aí. Você era de onde? Na gestão de pessoas. Você era de onde? Da supervisão de Vila Mariana Jabaquara. Então pode ser que eu até conheça de vista de algum lugar. Viu? Né? Porque o teu rosto não me é desconhecido. Tá certo, então. Eu falei, vamos lá ouvir um pouco a Miriam. Tem umas histórias muito boas para contar, não é? E é vivência, isso que Eu é preciso bacana. só beber. Não, eu tô de Então é legítima. isso. Você é docente, com certeza. Perfeito. Bom, deixa eu só tomar o café e aí. Vocês podem fazer perguntas, tá? Alguma vocês não tem problema. Não, até é legal, por exemplo, nessa folga que eu tô fazendo, se vocês falarem, porque aí eu vou sentir mais ou menos também por onde vocês têm dúvida. A senhora falou aí da desestruturação aí desses últimos 8 anos. Com isso, o SUS corre algum perigo? Então, vamos chegar lá no SUS? Porque aí eu acho que eu vou... Tem que pular agora para isso, a gente vai ficar nisso. Não, mas a gente vai chegar logo, nós já estamos quase perto do SUS. Só perguntei, a CMTC era uma instituição pública, mas ela tinha um plano particular? Não. A CMTC, ela era uma instituição pública e ela tinha o IAPTEC, que era uma instituição que, na verdade, não era pública totalmente, mas era assim. Era uma articulação do Estado brasileiro com os espaços de trabalhadores, não de empresas, é o que muda quando passa para a questão quando tinha os IAPs, na verdade você tinha relação com os trabalhadores das várias categorias. Quando você mudou disto, na verdade, para o INAMPS, você começa a ter uma relação com empresas, tá? Porque é o trabalhador que está empregado e registrado numa empresa. E não é por categoria mais, percebeu? Então o IAPTEC, o que ele era? Ele era, a CMTC fazia parte, como outras empresas de transporte coletivo, várias outras. Então eles não participavam do servidor, não existia o servidor? Não, tá? O servidor é mais novo do que isso, do que o início lá da década, tá? Porque nós estamos lá em 2030, tá? Uma coisa que eu percebi... O servidor apareceu, na verdade, no meio desta década, e aí por uma demanda específica do servidor público municipal, que é diferente. A CMTC era uma empresa municipal. Ela não era um servidor público, não é como seria o próprio servidor hoje, tá? Que é uma autarquia. Então ela era uma autarquia, na verdade, ela era diferente, ela não era uma empresa, ela era uma autarquia. Então o seu trabalhador era diferente de nós, CLF, tá? De nós efetivos. Não era igual. Ele era efetivo também, mas de outro jeito. Uma coisa que Aliás, se fosse uma autarquia como a CMTC, até que era bom. É o que querem hoje. Estou pensando alto. Mas é só para responder a questão dele. Então, nesse sentido, ó, eu tinha trabalhadores do transporte coletivo. Podia ser qualquer coisa, podia ser uma empresa privada mesmo. Mas eles eram trabalhadores desse tipo de coisa, registrados, todos bonitinhos. Todos eles tinham direito, por articulação com o Ministério, tá? Depositando daquele jeito que eu falei. As empresas depositam, o teórico, o Ministério deposita, o trabalhador deposita, tá? Forma um bolo de dinheiro que vai dar condição de fazer aposentadoria e de fazer assistência médica, assistência social, uma porção de coisa, não tinha só assistência médica. E na assistência médica, o que fazia esse IAPTEC, esse Instituto Nacional de Previdência dessas pessoas, né? O que fazia ele? Ele contratava ou construía, como construiu o IAPTEC, né? Outros contrataram, prédios para assistência dos trabalhadores que tinham direito a ele. Então, nesse sentido, o Hospital do Ipiranga foi construído com esta função, tá? E aí tinha ambulatórios também, que foram construídos com esta função. Quando terminou o IAPTEC, como terminou os outros IAPs, esses prédios passaram para o poder do Estado brasileiro, porque eles eram efetivamente
uma propriedade do Estado, tá? Por isso que eles viraram do INAMPS, tá? Aqueles ambulatórios que a gente tem do INAMPS também eram de IAPs, tá? Originalmente, alguns deles. Bom, então, deu? Deu. Aí você queria perguntar alguma coisa, só para depois a gente voltar. Foi comentado que os médicos recém-formados começaram a se organizarem e começaram a formar os primeiros convênios, com empréstimo do governo. E atendimento junto. E você comentou que o governo amarrou isso de uma certa forma, onde que eles emprestavam dinheiro para construir os hospitais, mas também a população também teria um certo direito de poder usar os equipamentos deles. O governo fechou, é um pacotinho. É um pacote assim. Uma vez de um trocado. É óbvio que não é médico, assim, não é eu sair da faculdade, preciso, vou lá para o governo e peço. Eram as associações médicas, as coisas que têm poder médico, negociaram com o governo esses encaminhamentos, não é? E aí, pessoas que tinham interesse em formar isso que hoje a gente... Algumas das medicinas de grupo que a gente conhece hoje, nasceram aí, tá? Nasceram nesse momento. Formaram um grupo de médicos que encaminharam isso e conseguiram dinheiro emprestado para construir seus hospitais, tá? E ao mesmo tempo, no pacote fechado está a construção do hospital com empréstimo e a vinculação por contratual que eles atenderiam a população do INAMPS. Porque lembra que o governo ao mesmo tempo tinha ampliado a questão dessas pessoas que não tinham direito a nada começarem a ter direito ao INAMPS? É exatamente dentro disso que eu ia fazer a pergunta. Isso já tem um pouco a ver com o princípio também do SUS hoje, né? Que a gente tem direito a alguns atendimentos em hospitais particulares, não tem alguma coisa assim dentro do então, sistema? Você está fazendo a pergunta como se ter direito ao hospital particular fosse uma coisa boa. Não é? Eu estou dando uma característica eu estou querendo relacionar historicamente. Eu posso estar errada, mas eu estou ouvindo no tom da tua voz, e aí eu estou significando, posso estar significando errado, que isto pode estar querendo dizer que a população ter direito a um hospital particular pode ser bom para ela. Não, é que a maior parte da população pensa assim, só por isso que eu estou fazendo questão de pegar isso. A maior parte da população acha assim, que ter um convênio é uma coisa legalzésima, né? Que é bom demais. Eu sou desgraçado porque eu não tenho convênio. Se eu tivesse, o mundo estaria resolvido. O mundo real não é muito bem assim. Então eu vou brincar e aí no meio eu vou falar uma coisa que não tem muito a ver com... Tem a ver, óbvio, tem a ver. Mas não está nessa linha do que a gente estava falando, só para dar uma entrada nisso. Esse outro trabalho que eu tenho, a gente faz pesquisas também. E uma das pesquisas que a gente fez, e que está até na internet, para quem quiser entrar lá e dar uma lidinha, já está velha, mas era de 97, 98, mas se entrar lá no CREMESP Produções, vai ter a avaliação dos hospitais do estado de São Paulo. E essas pesquisas são pesquisas mesmo, feitas por amostragem em cada região do estado, bonitinhas. Elas não é assim, eu vou no lugar que eu quero ir. Eu faço tudo para ser uma pesquisa. E aí pegando também por amostragem a questão de tipo de hospital, isto é, privados, filantrópicos e públicos, quer dizer, analisados separadamente, para até eu ter a amostragem representativa desses grupamentos de hospitais. Nessa pesquisa que a gente fez, em 97 ou 98, não vou me lembrar, mas que com certeza não mudou nada ao longo desses anos, a gente tem medo de achar que pode ter piorado. Mas melhorar, com certeza não melhorou. A gente chegou à seguinte conclusão, e qualquer um pode ir lá e ler. Eu vou dar um resumo da conclusão, mas podem ler inteiro o trabalho, que é legalzinho. Em relação a equipamentos, olha, isso daí é média. Lógico que quando qualquer pesquisa, o que eu chego de conclusão é a média dos serviços avaliados, não é? Então, assim, como estava se comparando, é a média dos públicos com a média dos privados com a média dos filantrópicos. Quando eu comparava tanto equipamentos como formação de pessoal, como organização do trabalho, o público estava em primeiro lugar, de melhor qualidade,
Em segundo lugar, vinham os filantrópicos. E em terceiro lugar, os privados. Nesta ordem. A Associação Brasileira de Hospitais ficou bravérrima e soltou um editorial na revista deles, muito bravo, falando que o Conselho Regional de Medicina tinha feito um absurdo, porque a gente não podia trabalhar com amostragem numa situação dessa. A gente tinha Sírio-Libanês, Albert Einstein, Santa Catarina, né? Então, na verdade, não dava para trabalhar em pesquisa chegando àquela conclusão. E aí, a resposta que o Conselho Regional de Medicina deu é que pesquisa é amostragem. E que a média dos particulares era aquilo, que a gente tinha Einstein sim, tira Sírio sim, porém, o conjunto dos particulares era aquilo. E o conjunto dos filantrópicos beneficentes também era em segundo lugar. Ponto. Pegaram 3 exceções para fazer como regra que não é. Exatamente. Então, a questão, isto implica em desmistificar um pouco aquilo que a população tem como norma. A população tem como norma que, por princípio, o privado é melhor. Não é, porque o privado de média qualidade ou de baixa qualidade, ele é uma empresa, não é? Todo hospital privado é uma empresa. O que empresas querem? Lucro. Se eu quero lucro, só tem um jeito para eu conseguir lucro. Ou eu diminuo custos, não é? Ou eu aumento o custo. Ponto. Não tem outro jeito, não é? Se eu tenho que baixar meus custos para que a classe média e a população mais pobre tenha condição de fazer o plano de saúde, eu tenho que diminuir o custo do hospital. E eu vou diminuir em equipamento, eu vou diminuir em RH, eu vou diminuir em qualificação. Então não é à toa que a qualificação dos públicos era a de melhor qualidade. Por que eu falo que era? E aí cada vez eu falo do passado e dou um pitaco no futuro. Por que eu falo que era? Porque efetivamente quando eu tenho o concurso público, e vocês todos passaram por um, o concurso público me dá condição, quer dizer, me obriga a provar aquilo que eu sei. E me dá os pré-requisitos que eu tenho. E eu estou lá concorrendo. Quando alguém vai me contratar sem concurso público, quer por